clima e a agricultura. Você já ouviu falar no termo sogflação? Desde o aumento dos preços da energia até o impacto da agitação geopolítica sobre as importações de suprimentos, o setor de alimentos está enfrentando uma série de desafios, sendo o maior deles a mudança climática. Essa afeta o setor de alimentos de várias maneiras, sendo uma delas a sogflação. Rafael Mendonça, da nossa redação, explica um pouco mais sobre o princípio desse conceito. A Food Navigator informou recentemente sobre os efeitos prejudiciais das altas temperaturas e da seca sobre a produção agrícola e o consequente aumento do preço dessas commodities. Esse aumento de preço passou a ser chamado de inflação térmica. Criada pela colunista da Bloomberg, Lara Williams, a chamada sogflação refere-se ao extremo oposto do espectro, destacando o aumento dos preços das commodities como resultado de chuvas fortes e inundações que causam danos às plantações. Nos últimos anos, a maior parte da Europa tem vivido uma história de duas metades. Alguns países, como a Espanha, foram atingidos por temperaturas extremamente altas e secas, afetando culturas como as de azeitonas, enquanto isso, outros países, como França e a Alemanha, foram submetidos a fortes chuvas e inundações que prejudicaram culturas como trigo e milho. Em 2023, a Europa testemunhou o maior incêndio florestal já registrado, um dos anos mais chuvosos, ondas de calor marinha severas e inundações devastadoras generalizadas, disse Carlo Buontempo, diretor da Agência Climática da União Europeia. No Reino Unido, o 8º inverno mais úmido já registrado resultou em inundações generalizadas em todo o país, inclusive em terras agrícolas, com produtores de trigo, cevada e hortaliças relatando perdas devido às enchentes. Desde o final do ano passado, vimos centenas de fazendas em todo o país enfrentarem a devastação das enchentes e o enorme estresse financeiro e sofrimento que isso traz. Algumas fazendas em Lincolnshire estão debaixo d'água desde outubro do ano passado e isso é totalmente inaceitável, disse Tom Bradshaw, presidente da National Farmers Union. E não é apenas a agricultura que está sendo afetada. Os criadores de gado também foram afetados negativamente com a perda do uso de terra de pastagem para seus animais. No entanto, mesmo quando as águas das enchentes recuam, os fazendeiros continuam impossibilitados de pastorear o gado na terra, pois o solo está saturado. Em 2024, isso significou que os produtores de leite das áreas afetadas perderam um período conhecido como flush. O flush é um período de produção máxima de leite em que as vacas normalmente ficam pastando nos campos, ganhando bastante energia e produzindo bastante leite. Além disso, os efeitos das mudanças climáticas não são sentidos apenas na Europa, mas em todo o mundo, com enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul que atualmente ameaçam a colheita de soja e milho. Essas culturas são usadas principalmente na alimentação animal, o que as torna uma preocupação para os próprios produtores de grãos, bem como para os criadores de gado que dependem desse suprimento. A Organização Mundial da Saúde declarou que, globalmente, as inundações estão aumentando em frequência e intensidade, e espera-se que a frequência e a intensidade das precipitações extremas continuem aumentando devido às mudanças climáticas. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. O impacto das chuvas intensas e das enchentes sobre os agricultores e seus produtos inevitavelmente afetou o custo das commodities que eles produzem, elevando assim os preços. Commodities como a manteiga aumentaram então o preço nos últimos anos, sendo as chuvas intensas e as enchentes citadas como um dos principais motivos. Mais recentemente, o Reino Unido viu o preço das batatas subir como resultado dos danos causados pelas chuvas nas colheitas durante a temporada de cultivo de 2023-24. Da mesma forma, as fortes chuvas na Holanda e na Bélgica geraram preocupações sobre os preços da batata em toda a Europa.
já que os dois países são os principais fornecedores de batata para a região, atrás de Alemanha, Polônia e França. Como as chuvas fortes e as inundações continuam afetando negativamente a produção de alimentos, está ficando cada vez mais claro que é necessário tomar medidas para criar sistemas alimentares mais resistentes e proteger a segurança alimentar futura. Embora alguns eventos climáticos sejam anomalias, ocorrendo raramente e resultando então em padrões climáticos incomuns, a tendência geral de eventos climáticos extremos é atribuída às mudanças climáticas. As consequências dessas mudanças climáticas adversas são evidentes não apenas na Europa, mas em várias regiões do planeta, prejudicando culturas essenciais para a pecuária. Para mitigar esses impactos e proteger a segurança alimentar, é fundamental que políticas robustas de adaptação climática sejam implementadas, além de esforços contínuos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A criação de sistemas alimentares mais resilientes deve ser prioridade para garantir que o setor então possa enfrentar os desafios climáticos futuros, conforme as informações do portal Milk Point. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.